tarde a todos. Muito obrigada aos queridos participantes que estão aqui hoje conosco. Muito obrigada a quem está nos acompanhando do escritório, de casa. Eu gostaria inicialmente de agradecer o nosso presidente da OAB São Paulo, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, pela possibilidade de continuarmos as nossas atividades, mesmo à distância, nesse tempo de pandemia, através da plataforma Zoom, através da dedicação de todos os funcionários da nossa OAB, que estão colaborando assim imensamente para que o trabalho não pare, para que nós possamos dar continuidade, principalmente a questão relacionada às palestras, porque isso é de suma importância para os advogados e para os interessados em geral. Então, fica o meu agradecimento ao nosso presidente Caio, a toda a sua diretoria, e também ao presidente da Comissão de Cultura e Eventos, doutor Alexandre Rolo. Muito obrigada a todos vocês. Hoje, o nosso tema, como a nossa colaboradora da OAB já mencionou para vocês, é a visão acadêmica de mercado e jurídica do universo do varejo, consultoria e moda. Eu vou passar a leitura do mini currículo dos nossos palestrantes de hoje, que muito me honram com a presença de vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Começando pela querida doutora Márcia Cordeiro Lopes, que é advogada, presidente da Comissão de Estudos em Direito da Moda da Subseção de Mogi das Cruzes, mestranda em moda pela USP, pós-graduada em interfaces da moda pelo Senai e diversos cursos de estilo no Senac, de coloração pessoal, além de morfopsicologia. Tesoureira do board da Associação Internacional de Consultores de Imagem e colunista da revista digital Executiva News. A professora Maria Silvia Barros de Held, graduada em Artes em Publicidade e Propaganda pela PUCamp, doutora e mestre em Artes pela Escola de Comunicações e Artes da USP, livre docente pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, pós-doutorada pela Universidade de Lisboa, em Portugal, experiência na área de Artes, Design e Publicidade, atuando nos seguintes temas: arte, design, comunidade, sociologia da arte, moda, arte, educação, interdisciplinaridade e produção. Professora doutora efetiva da USP, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, no curso de Têxtil e Moda, na área de Design e Moda, e membro do ICOM, International Council of Museums, da Unesco desde 2000. Professora visitante e pesquisadora do Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design, ambos da Universidade de Lisboa, em Portugal. O professor Francisco Alvarez, doutor e mestre pela FEA, USP, pós-graduado em Business Administration pela Central London Polytechnic de Londres, graduado em Economia pela FAECO, Fundação Santo André, professor da graduação em Marketing e mestrado em Moda da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, do MBA da FIA, da ESPM, e da Unigran Rio, no Rio de Janeiro. Coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas do Varejo, na USP, Campus Leste, São Paulo, e do MBA em Gestão de Vendas da USP também. Autor e palestrante. Gente, eu tenho que confessar uma coisa para vocês que estão nos assistindo aqui, que eu dei uma resumida nos currículos. Então, para que vocês imaginem o tamanho que eles são no Lattes, assim, ou então de uma maneira assim um pouco maiorzinha. Então, é só para constar aqui a capacitação dos professores que estão aqui conosco hoje, para trazer e compartilhar conosco um pouco do conhecimento deles acerca da visão acadêmica do varejo, da moda, e eu acho isso de suma importância, porque não é importante só que nós tenhamos uma visão de mercado, isso é importante, claro, a gente conhecer como funciona o mercado, a gente saber como ele se estrutura financeiramente, economicamente, socialmente, mas é muito importante que nós tenhamos também esse embasamento acadêmico, que é justamente o que os nossos convidados hoje vão poder nos proporcionar aqui, esse tipo de experiência e de troca, porque vocês concordam comigo que não é sempre que a gente tem à disposição, compartilhando aqui conosco, pessoas tão capacitadas quanto os nossos convidados. Então, vocês já sabem que eu costumo fazer um roteirinho para os nossos webinários, para a gente ir seguindo mais ou menos uma linha. Deixa eu só avisar para vocês, gente, quem quiser fazer pergunta ao final,
vocês vão ver aí na plataforma, na parte inferior, tem escrito QIA. QIA. Vocês mandem por ali, porque é mais fácil do que pelo chat, porque no chat eles se perdem, tá? Então, se vocês puderem encaminhar no QIA, facilita a nossa vida. Então, eu já agradeço de antemão. Gente, eu só vou abrir aqui o nosso roteiro para a gente ir seguindo, tá? Só um minutinho, por gentileza. Vamos lá. A gente vai começar com um panorama da indústria da moda. Antes, durante e a Covid-19. A gente vai deixar um entendimento do que pode vir a acontecer futuramente, mais para frente um pouquinho. Então, eu gostaria de saber de cada um dos nossos participantes aqui hoje, esse panorama da indústria da moda, antes e durante a Covid-19, do varejo e da consultoria, sobre o ponto de vista de cada um de vocês de atuação. Tá? Então, quem quiser começar, fique à vontade. Vocês só têm que liberar o microfone, tá, gente? Quando vocês começarem a falar, por favor. Quer falar? Você pode começar, Marcos. Professora, não é? Vamos? Ninguém? Vamos como é que deixar no palitinho. Bom, primeiro, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, doutora Thaís. É um prazer estar aqui. Não escondo a minha satisfação de estar com vocês três reunidos. Eu acho que isso para mim é muito bom. Esse é o ponto positivo desse momento que nós estamos vivendo, né? Nós conseguimos reunir tantas pessoas queridas, né? Talvez não seria tão fácil. Pessoas que eu admiro demais, profissionais incríveis, meus professores queridos do meu coração. Então, eu acho que, além de honra, é uma responsabilidade enorme estarmos aqui juntos hoje. Mas, boa tarde a todos também que estão aqui com a gente, né? Falei tanto, qual foi a pergunta? Um panorama da indústria da moda antes e durante a Covid-19, sob o seu ponto de vista de atuação. Isso, sob o ponto de vista, vou focar na consultoria, né? Tanto na consultoria de imagem pessoa física quanto pessoa jurídica. Chega a ser redundante você falar, mas foi o crescimento do online, que até hoje, até mesmo clientes mais resistentes adentraram por pura obrigação. De outro lado, o que a gente consegue perceber? Que foi, em termos de crescimento, em termos de aprimoramento de estudo, foi excepcional. Por quê, doutora? Porque as pessoas estão se preocupando, eu acho que, falando em consultoria de imagem, eles estão tendo tempo para se ver, se enxergar, não é? Porque antes ficava todo mundo, como conversamos sempre no piloto automático, não é? Não, eu não preciso pensar em imagem, eu não preciso me preocupar com a imagem. E hoje, olha só, nós estamos aqui, nós quatro, conversando já com 62 pessoas aqui, só nesse momento. Então, conseguimos ter esse feedback de imagem, esse feedback de voz. Então, esse foi a principal, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente em consumo também, mas eu acho que esse crescimento online, em termos de treinamentos de empresas também, as empresas também se readequaram no sentido de qualificar os seus colaboradores, usando ferramentas online, que antes eram sugeridas, mas não eram aceitadas. Sim. E agora já estão até sendo, como fala, já se é pedido que se faça online. Uhum. Então, acho que foi o principal. Era uma barreira, entre aspas, uma barreira que nós tínhamos que foi quebrada com uma facilidade incrível. Acho que com 15, 20 dias de isolamento. Sim, as pessoas tiveram que se reinventar, inclusive muitas empresas vão adotar o tipo de trabalho à distância, em home office, para sempre.
porque viram que muitas vezes a presença física ela não é imprescindível e gera economia. Então, a gente está passando por um momento de reestruturação nas formas de trabalho mesmo. Quem gostaria de dar a sua opinião agora? Professora Maria Silvia, professor Alvarez? Vou deixar a Silvia, que eu estou em minoria, vou ficar por último. Para as mulheres primeiro. Olha, bom, a nossa área, a Alvarez é do mercado e da academia, e eu atualmente sou só na academia, mas eu não consigo dissociar em qualquer assunto, né? A questão, a mistura da academia com o mercado. Não consigo ver nem justificativa para que a academia seja refratária ao mercado. É impossível, né? Então, a gente, como se diz, dança conforme a música, né? E a moda, há muito tempo, era antes vista como uma coisa fútil, como uma coisa secundária, né? E com o passar do tempo, viram um montante que isso gera, né? Um montante que a moda faz rodar, né? E aí, nesse caso, o meu colega Alvarez sabe dizer muito mais do que eu a esse respeito. Então, eu acho que a moda, né, antes do Covid, já despertava, né, um grande interesse em termos de mercado. Durante, eu acho que ela abriu várias vertentes, né? E eu acho que uma das principais foi o e-commerce, né? Porque eu tenho acompanhado muito empresário, muita empresária super jovem, assim, eu vi outro dia uma entrevista super bacana, a moça tinha uma boutique, como qualquer outra boutique, e ela mexia muito com a internet, ela sempre gostou, né? E é de uma geração bem nova. E aí, o que aconteceu? Quando foi tudo fechado, ela começou a vender as roupas que ela tinha no Instagram, no Facebook, e aí ela disparou. Ela disparou de tal maneira que ela deu uma entrevista que ela teve que recorrer. Eu não sei direito aqui, ó, me parece que é o Sebrae, alguma coisa assim, para ajudá-la a reestruturar a loja no sentido de ter uma gerente, no sentido de ter alguém que respondesse pela produção, alguém que respondesse pelo faturamento, de tanto que explodiu. Ela falou, agora ela estava dizendo nessa entrevista que ela vai manter a boutique, né, física, mas ela já está com 2 polos, né, de vendas pela internet. Então, ela estava dizendo assim, a loja física ficou assim, como se fosse quase que um showroom, né? Para ela poder tirar as fotos, para ela poder... Mas a grande venda dela é através da internet, não é? E a questão também, na academia, nós tivemos que nos reinventarmos, né? No sentido dessas aulas online, dessas aulas à distância. E aí a gente viu colegas se desdobrarem, colegas brilharem e colegas sucumbirem, né? A gente viu de tudo, o Alvarez também deve ter acompanhado isso. Então, assim, sucumbirem no sentido não da sua capacidade, mas da sua impotência em lidar com isso, entendeu? E por mais que você tente ajudar a pessoa, não, eu não consigo, não dá, eu já tentei isso, tentei aquilo, e outros que conseguiram se readequar, entendeu? Eu sempre trabalho com um assistente, né? Com algum programa que se chama PAI, como é? PAI, programa de... Do que é mais? Do estudante lá, de auxílio ao estudante. Estudante, alguma apoio coisa. Estudante, o pior é que eu respondo pelo programa, apoio, né? Programa de apoio. Eu coordeno esse programa, olha, mas eu estou do jeito, mais um pouco eu falo que eu não sei nem meu nome, de tanta coisa. E aí, essas aulas estão todo dia. Então, eu tenho, assim, várias pessoas, vários assistentes que me ajudam, né? E como é um pessoal mais novo, então, me ajuda muito no sentido,
sabe, de conexão, de criar um grupo de WhatsApp por disciplina, esses assistentes chamando os alunos irem produzindo isso, fazendo aquilo, dizendo, olha, não esqueçam de enviar até a próxima aula, trabalho, papapá. Então, deu para dar uma... A gente se reinventou, como eu falei, né? Isso foi um desafio muito grande. E aí, quando a gente recebeu o aviso que no segundo semestre a história vai continuar, né? Aí eu comentei com um aluno que me ajuda em design de superfície, uma das disciplinas que eu dou, que é desenvolvimento de estampas. Falei, nossa, Davi, olha, o segundo semestre vai continuar. Ele falou assim, mas professora, está ótimo. Tudo que você virou a disciplina no avesso, agora a gente só continua. Eu falei, é verdade. Nós tivemos que virar tudo no avesso para poder criar um formato novo na matéria. Então, o pior está feito, não é? Mas eu acho que foi, e continua a ser um grande desafio, e eu particularmente não acredito que as coisas voltem como eram antes, né? No sentido da economia, no sentido mesmo do ensino, no sentido de uma série de segmentos, né? Eu acho que foi uma etapa, está sendo difícil, né? Em algumas horas, em alguns momentos, a gente que tem esse lado mais latino de abraçar, de beijar, de sentir, né? Então é tudo meio à distância e enfim, né? Mas a gente, eu acho que vai vendo, procurando ver o lado positivo das coisas, inclusive o lado positivo de tudo isso que a gente está vivendo, né? É isso, eu acho que é isso. Eu tenho medo de falar demais, né? Meu lado italiano é um perigo. Não, nós temos um problema aqui, né? Advogados adoram falar e professores adoram falar também. Então, já viu. Já pensou? Só um comentário, professor. Professor, em relação à sua assertiva do aumento do e-commerce, ontem mesmo eu estava fazendo uma pesquisa a respeito disso para um artigo que eu estou escrevendo. E nos últimos 3 meses, nós tivemos um aumento mês, né, que são os 3 meses que foram decretados a pandemia, de 400% no aumento de e-commerces de todos os tipos, do varejo de uma maneira geral. Mas 400% é muita coisa. 100% já seria muita coisa, imagine 400%. Porque a forma que as pessoas encontraram para continuar mantendo as suas atividades de algum jeito. Porque o que existia antes não tem como. Eu vou contar um segredo para vocês. A hora que começou, tocou meu interfone. Eu pus no mudo e fui ver. Era para me dizer que tinham chegado 3 pacotinhos. É terapêutico essas coisas de você comprar pela internet. Você compra o útil e o inútil, principalmente o inútil, né? Mas é uma forma também de você extravasar, de você... Um jeito de se divertir, né? É idiota, mas é. Mas às vezes é muita coisa boa. Livro, principalmente, eu consumo muito, né? Pela estante virtual, então toda hora entregam uns pacotinhos aqui. Mas ótimo. Eu acho que é isso aí. E você, professor Alvarez, me fale aí a sua avaliação, por favor. Tá certo. Bom, primeiro, grato pelo convite, né? Prazer grande estar conversando com vocês e com a turma que está nos acompanhando, né? E a gente está com um tema muito interessante, né? Com várias opiniões divergentes, convergentes, etc., né? E muita gente também dando opinião até por meio de lives, né? Porque hoje em dia o grande desafio é conseguir assistir metade das lives que são ofertadas, né? E olha lá, né? E muita conversa, tá? Então acho que é importante nesses momentos, né? A gente fazer uma análise estruturada e profunda do que está acontecendo. Ninguém sabe o que vai acontecer para frente, né? Isso daí nos pegou totalmente de surpresa, né? Eu acho que o primeiro público mais afetado fortemente com tudo isso foi a turma da bola de cristal do final do ano, que faz as várias previsões de búzios, horóscopo, etc. E vai acontecer ano que vem, e todos eles perderam totalmente a moral, porque ninguém previu nada do que estava acontecendo, né? E com uma rapidez muito grande, né? Falando da parte acadêmica,
Eu tive a primeira aula do mestrado para a Márcia no primeiro dia de aula, né, que todo mundo ficou apavorado com o curso. E na aula seguinte, para a alegria dos alunos, a gente já foi à distância, né? Elas ficaram longe de mim, ficaram mais felizes, né? Mais tranquilas, né? Mas tudo isso, na realidade, né, traz uma série de mudanças, né? E aí eu acho que é importante a gente olhar assim, o que é estrutural e o que é conjuntural, né? A gente estuda muito isso quando fala de planos, etc., e análise de ambiente. E o que a gente está enfrentando agora é conjuntural, não é estrutural, né? Quer dizer, a hora que resolverem acharem a vacina, e vão achar, é mais uma questão de tempo, né? A humanidade toda está empenhada nisso, né? Todos os grandes centros. Aí a gente volta para o nosso ambiente normal, né? Porque esse papo de novo normal, para mim, não existe, né? Vai ter uma transição para o normal novamente, né? Para aquilo que a gente vai fazer. O que eu vejo assim, coisas que já estavam acontecendo aceleraram, né? Então, por exemplo, vocês mencionaram compra pela internet. A gente vem discutindo a compra pela internet e uma das minhas atividades é visitar a feira de varejo que tem nos Estados Unidos uma vez por ano, que é uma feira mundial de varejo, né? E eu faço essa visita há 15 anos já com o grupo da Associação Comercial. E a gente vem discutindo isso há pelo menos 10 anos, né? Já se falou que o comércio físico ia acabar, ia desaparecer, todo mundo só ia comprar pela internet e tal. E hoje se fala muito na integração do comércio físico com o comércio virtual, né? O que aconteceu nesse período é que uma série de coisas se aceleraram. Então, no varejo, inclusive, houve o crescimento do comércio eletrônico, não porque as pessoas, de repente, acharam o máximo comprar pelo comércio eletrônico, mas porque não tinha alternativa, né? A grande pergunta é, quando isso terminar, que é conjuntural, como é que a gente vai voltar para o estrutural, que é visitar uma loja, fazer, ter uma socialização, um ato lúdico. Não visitar a loja com máscara, luva, aquele negócio de acrílico na frente, isso não é normal, isso é o transitório, né? Mesmo assim, né, as lojas que estão abrindo estão tendo um resultado positivo, né? Então, isso de um lado, né, para a gente vá, né? Tem o negócio da briga dos percentuais, né, Thaís? Aí você está fazendo esse estudo só para você pensar um pouco a respeito, né? Eu costumo dizer que 100% de um é um, né? Se você acrescentar mais um, dá 200% já, né? Então, é um pouco essa briga de percentuais, né? Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, o comércio eletrônico como um todo representa em torno de 5%. Né? Então, volta a história do 100% de um é um, né? Então, o que não quer dizer que não seja um crescimento interessante e tal, né? Mas, assim, a gente tem que relativizar. Quando a gente fala do setor de moda como um todo, o setor de moda foi, de todos os setores, agora falando globalmente, aí são índices que institutos têm divulgado e tal, é o setor que mais sofreu. É o setor de luxo, que é fortemente influenciado pelo setor de moda, e o setor de têxtil, moda em si, e que eles chamam de roupas e calçados, né? Foram os setores que mais cresceram. Então, eram setores que já não apresentavam um crescimento importante em termos globais, apresentavam um crescimento em torno de 2%, e que agora, com a Covid, a previsão é de uma queda de 18% para o setor de luxo e 12% para o setor de moda. Disparados setores, quando a gente pega o ranking de setores que mais caíram, né? E por que dizer isso, né? Por que esse setor está caindo tanto? Porque ele já vinha pressionado. O setor de moda é um setor que vem pressionado há algum tempo já. Quer seja pela sua eficiência, né, pela produtividade, aí talvez falar um pouquinho mais tecnicamente, mas só rapidamente, né, a questão do supply chain, que é como se dá toda a cadeia do negócio de moda, que comparada com as outras, que a partir da década de 80 começam a trabalhar com novos modelos e ganhar produtividade, a cadeia de moda fica para trás nisso, né, e hoje tem a grande discussão da moda tradicional com a moda fast fashion, né, e que vai por essa linha, e a fast fashion, na realidade, é uma resposta a essa nova eficiência. Por outro lado, o setor de moda, aí já falando do setor de comportamento das pessoas, né, e dessas novas gerações e tal, e o que se fala muito, ainda não necessariamente é verdade, mas
existe um movimento para esse lado, que é a questão da sustentabilidade, a questão da economia sustentável e etc. Né? E o setor de moda é um dos setores mais poluentes que tem, né? E ainda, em termos globais, explora muito mão de obra em países pouco desenvolvidos. Então, o pessoal dá mil desculpas, mas essa é a realidade nua e crua. Né? A gente não precisa ir longe, é só ver os oficinas de bolivianos que tem em São Paulo, né? Para citar alguma coisa. Né? Então, já era um setor muito pressionado, ele já vinha com uma pressão muito forte nesse sentido, no sentido do desperdício e tudo mais. E estava tendo que se repensar, revisitar esse setor, entender como ele vai funcionar. O que aconteceu com essa situação que a gente teve? Tudo isso está se acelerando, tudo isso está indo muito mais rápido. Porque, por exemplo, né, uma das coisas que se valorizava muito em moda é essa descompasso entre a produção e o consumo. Né? Então, quando eu começava uma coleção, a produção já estava totalmente pronta. O que aconteceu agora, nesse caso que a gente teve, da paralisação? As lojas que trabalhavam com esse modelo, infelizmente as pequenas principalmente, muitas vão quebrar, porque elas estão totalmente estocadas, não tem fluxo de caixa, e a hora que abrir a loja, ela vai ter que queimar literalmente tudo que ela comprou, porque ela não tem mais o que fazer com isso. Né? Sim. Das lojas, das redes de fast fashion, e aí falando em termos internacionais, né, a Zara, por exemplo, que é muito criticada, etc., né, ela se saiu bem nessa história, porque ela praticamente não tinha estoque. Então, ela conseguiu reajustar rapidamente o modelo dela, conseguiu se readequar rapidamente. Já a H&M, que também se diz uma loja do setor de fast fashion, está com estoques altíssimos e tendo que fechar lojas, etc. Né? Então, assim, como é que eu vejo tudo isso? Eu vejo uma aceleração dos problemas e soluções que já existiam. Então, os problemas eram, hoje tem um monte de loja fechando. Quando eu falo isso, eu falo de lojas de setores de redes maiores, né, de grupos maiores. Tem um monte de lojas fechando, que na realidade, para os caras que dirigiam essas redes, foi ótimo, porque eles não sabiam como justificar que eles tinham que fechar essas lojas. Essas lojas não davam resultado, estavam indo mal, não atingiam aquilo que queriam, tal, que vem de uma história de valorização na bolsa, tal, que não é o caso de falar aqui, né? E aí, com o Covid, é uma ótima desculpa para poder fechar todas essas lojas que já não deveriam nem ter sido abertas. Né? Foram abertas muito mais por outros fatores do que propriamente esses fatores de ganho. Né? Então, são ações. Essa questão da moda tradicional, de trabalhar com uma defasagem muito grande entre a produção e a demanda, mostrou nessa situação que é absolutamente inviável. Então, esse pessoal vai ter que rever tudo isso. Só que eles já tinham que fazer isso, mas estavam naquele famoso empurrar com a barriga, né? Vamos que vamos ver o que vai dar. A hora que chegou o problema, agora todo mundo vai ter que achar uma solução para isso daí. E vai ter que ver rapidamente. Então, isso também é uma revisão de todo esse modelo do que está se fazendo em moda, né? E a nota triste, né, só para também não me alongar demais, é que o pequeno varejo de moda vai sofrer demais. Né? Porque o pequeno varejo de moda, ele tem o setor de moda, eu costumo dizer isso no início do curso, todo mundo quando pensa em montar um negócio fala assim, vou montar uma loja de moda, vou ficar no shopping e vou montar uma loja, ai que delícia que você vai falar, coitada, não sabe onde está entrando, né? Porque primeiro o shopping, o aluguel, etc. Tal, né? Apesar que o shopping é um dos setores que o fundamento dele está no setor de moda, né? Quem domina o setor de shopping é o setor de moda e o setor de moda e o shopping fazem uma excelente parceria, um ajuda muito o outro, né? Mas o setor de moda é muito difícil trabalhar justamente por causa dessa questão da coleção, do fluxo de caixa e tudo isso. E pequeno empresário, o fluxo de caixa dele é um horizonte muito apertado, muito próximo, né? E ele vai ter muita dificuldade de conseguir vencer todas essas barreiras, né?
O que é meio triste, primeiro pelo pequeno empresário, né, e reduzir isso, e segundo, porque vai ter uma concentração maior ainda. As grandes redes vão ficar maiores, vão ter um percentual maior do negócio, e as pequenas um pouco menos. O que, assim, estruturalmente na economia não é bom, não é legal. Principalmente pensando no Brasil, onde mais de 90% das lojas físicas, né, e o grande empregador do varejo é o pequeno e médio empreendedor, né? Então é isso, né? Eu acho que, só para fechar, e falando do meio educacional a mesma coisa, né? Eu acho que a gente, honestamente, não sabe o que vai acontecer. Eu tenho trabalhado com horizonte 60, 90 dias, eu acho que, além disso, é jogar búzios, e aí no começo do ano já se provou que não funciona, né? E acelerar tudo isso. A própria questão do ensino, que a professora Silvia mencionou, a gente já vinha discutindo isso, já vinha conversando. Só que era aquilo, né? Conversava na boa, papinho de café. Ah, tá, quando der eu olho isso também. E, de repente, a gente se viu de frente e tem que enfrentar, tem que fazer e tem que ir atrás, né? Então, eu acho que a palavra-chave é a aceleração, né? Do que estava de ruim e de bom, acelerou, né? E olhar como a gente vai sobreviver nesse prazo mais imediato, porque eu acho que, assim, de uma forma bem honesta, tem muita especulação, mas não dá para ninguém saber o que vai acontecer para frente. Eu sou otimista por natureza, né? Você deixou de citar uma parte do meu currículo que é muito importante, Thaís, que é que eu sou corintiano, né? E por isso eu sou otimista por natureza, né? Então eu acredito que a partir do começo do ano que vem vai já ter vacina, a gente entra numa normalidade e aí a gente vai sair diferente, mas sem mudanças estruturais, né? Muito mais mudanças conjunturais e muito mais uma evolução rápida sobre aquilo que a gente já tinha. É isso. Acho que a Thaís travou. Ela ficou assustada que eu falei que eu sou corintiano. Parece que sim. Parece que sim. O pior é que eu também sou. Olha, tem dois muito otimistas nessa conversa. Não, 3, eu também. Ah, olha aí, pronto. Já dá para cantar o hino, Alvarez. Já dá para cantar o hino. Cadê a Thaís aqui? Pronto. Acho que a Thaís caiu. Só aproveitar enquanto ela não volta, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem que olhar, tanto em moda, como quando se fala em home office, tudo isso, né? A gente tem que olhar, falando agora para quem está nos ouvindo, né? A gente tem que olhar o ambiente como um todo, né? A gente tem uma certa tendência a achar que varejo é shopping Iguatemi e home office é Vila Madalena e Jardins, né? E a gente tem que olhar isso na sua totalidade, né? Então, vai muita coisa ir para home office. Eu acredito reuniões como essas, né? Eu trabalho bastante com o pessoal do agronegócio. A gente já tem conversado, acabou aquela história de você fazer uma viagem de 4 horas de avião, 3 horas de carro para participar de uma reunião. Acabou. Isso não vai ter mais. Vai ser esse contato, etc., né? Mas esse negócio assim, a empresa só vai trabalhar home office e tal, eu acho que em alguns segmentos muito específicos a gente pode até entender. Eu acho que o home office vai fazer parte das atividades, da gente se reunir, não precisar se movimentar, né? Ali, falando mais do nosso ambiente, Silvia, ali as reuniões nossas de professores, em vez de todo mundo ter que se locomover até lá, a gente faz dessa forma, é muito mais prático e tal, né? Mas não dá para achar, como muitas vezes se fala, que, não, agora... eu tenho muito receio sempre com essas afirmações generalistas, né? Agora é tudo home office, agora é tudo e-commerce, agora é tudo... Né? Não dá. Nada disso. Mas sabe... Então, Alvarez, eu acho assim, enquanto a Thaís não volta... Enquanto ela não voltar, eu queria... Não, perdão, professora, pode falar. Eu ia até aproveitar justamente esse gancho que você falou da estante, o professor, já para jogar uma outra pergunta para vocês, mas pode falar, desculpa.
Não, o que eu ia dizer é que tem um lado sempre positivo, né? Então, por exemplo, na aula de design de superfície, que é uma disciplina que eu dou, basicamente é desenvolvimento de design de superfície, como o próprio nome diz, e inclui a estamparia têxtil, né? A estamparia em papéis e tudo. E com isso, acabou agilizando um sistema que as pessoas estavam meio assim com o pé para trás, mas a coisa deslanchou, que é você mandar o seu desenho para determinada pequena indústria e a pessoa imprime no tecido que você definiu, você deposita na conta dela e ela manda pelo correio para sua casa. Ou seja, você desenvolve tecidos, né? E eles vêm para sua mão pelo correio. Isso é um grande, eu acho que é uma maravilha para quem produz, né? Porque não precisa, como disse o Alvarez, ficar se deslocando para lá e para cá. Então, acho que não é 100%, nem vai poder ser, nem dá para ser. Como ele disse, questão generalista não é legal, mas, assim, dependendo da reunião, ela rola do mesmo jeito se for pela internet, né, Alvarez? E o fato de você ter presença física, pouco importa, né? Então, eu acho que tem um lado positivo nessa crise toda. Eu acho que tem, até das pessoas olharem mais para dentro de si mesmo, acho importante. Mas é isso que eu ia comentar. Verdade. Bom, a Thais está voltando, está reiniciando, então vou conduzir aqui com vocês. Ufa, agora, ó, ao contrário, tá? Eu faço pergunta para vocês dois. Vamos lá, seguindo o nosso roteirinho aqui, nós falamos aí, justamente pegando esse gancho, professor, você não acredita nesse novo normal, o online, né, não chega a ser o 100%, e o que a professora comentou, olha, sempre chega a sacolinha aqui, a embalagem do estante virtual. Vocês acreditam, nós já falamos, né, dessa mudança, talvez dessa evolução, vocês acreditam que isso causa um impacto efetivo na maneira do consumo? Ou então, quando tudo realmente reabrir, vai ter aquela fila que nós vimos na Zara, né, na reabertura da Zara lá fora, o tal do consumo de ostentação, a pessoa vai comprar até se acabar. Qual que é a opinião de vocês, pensando em perfil de consumidor? O que vocês acham? Minha visão é assim, a gente está com hábitos diferentes, né? Porque nós fomos obrigados a esses hábitos, né? Não porque a gente quis mudá-los, né? Então, alguns deles a gente vai adotar, por exemplo, né? Que ninguém me entenda mal, eu acho ótimo esse comércio eletrônico, eu também consumo demais por aí e tal, né? Mas a gente não pode esquecer que a essência do ser humano, né, é ser um ser social, né? E ninguém está aguentando ficar em casa sem poder dar mão, sem poder interagir, etc., né? Quando a gente fala particularmente de compra e fala de varejo, e essa discussão, como eu mencionei antes, foi uma discussão por anos, né, quando começou o comércio eletrônico, né? E hoje se dá um nome que todo mundo tem dificuldade de definir, que é o tal do omnichannel, né? Que é, na realidade, trabalhar de forma integrada os canais, né? Você tem o lado prático e técnico da compra, né? Você tem uma necessidade básica que você tem que suprir e você tem uma série de dificuldades, e o comércio eletrônico é ótimo para isso, né? Porque ele te dá essa solução rapidamente. Mas você tem o lado da compra, e os shoppings estão aí para isso, né? Que é a socialização, né? A compra é um fator de socialização, né? Você ir comprar é um fator de entretenimento, é um fator onde você gasta horas do seu dia, você tem... Tanto que a gente, até então, né, e vai continuar a falar, não tenho dúvida, a gente falava muito em experiência de compra, né? Não o que está sendo comprado, mas como está sendo comprado, né? Então, eu acredito que, passado isso, e também aí, se a gente olhar o histórico, né? A gente teve uma crise em 2008 também, que não foi uma crise por fatores de saúde, mas foi por fatores econômicos e tal, né?
E eu lembro até, na época, em 2008, só relembrando, se falava muito lá nessas discussões lá nos Estados Unidos, se falava que o novo perfil até se usava isso, né? Se usava essa expressão, era uma calça da Gucci e uma camiseta da H&M, que era assim para você não mostrar que estava ostentando porque tinha crise, né? Depois que a crise passou, né? Lentamente, né? Foi a camiseta da Gucci, a camisa e a calça da Dior, né? Quer dizer, sabe, mais ou menos vai voltando. Então, assim, eu acredito muito em evolução. Eu não acho que a gente vai sair indiferente a tudo isso. Vai demorar um pouco para tudo isso passar, tanto pelo medo da questão de saúde, como pela crise econômica, que vai ser longa, né? O 2021 vai ser aquela história do bode no quarto, né? A gente vai achar bom 2021, porque vai comparar com 2020 e vai achar que está melhor, né? Mas se a gente comparar com 2019, provavelmente a gente vai estar muito abaixo ainda, né? Mas, assim, é uma certa tendência que a gente mude, mas que a gente mude devagar, né? Eu fico sempre um pouco assustado com essas projeções, né, de mudanças radicais. Então, se a gente olhar a história do mundo, né, a história das coisas, a gente muda lentamente. Então, eu acho que vai mudar. Eu acho que acelerou a questão da compra pela internet. Quem tinha medo de comprar perdeu esse medo. Por outro lado, a gente descobriu, por exemplo, algo que se falava e ficou claro aqui no Brasil, que a logística é um verdadeiro desastre, porque o custo é altíssimo, a entrega é ruim, né, e coisas parecidas. Então, assim, todo mundo descobriu oportunidades e buracos que tem que cobrir. Eu acho que vai ter uma certa melhora, mas eu particularmente não acredito nessas grandes mudanças radicais que vira e mexe a gente ouve por aí. Não, também não. Gente, deixa eu só interromper um pouco, porque vocês viram que eu caí, passei mal, voltei. Não, mentira, não passei mal não, gente. Foi o computador que passou mal. Assim, eu amo tecnologia, sou extremamente tecnológica, mas às vezes ela não colabora. Como agora, por exemplo. Então, peço desculpas aos convidados, peço desculpa a vocês que estão nos assistindo, mas eu já estou aqui de volta, tá? Vamos continuar. Professora, por favor. Márcia, muito obrigada pelo suporte. Eu me vinguei deles. Aham. Aliás, a Márcia não falou nada ainda, né, Alvarez? Só a gente está falando. A ideia era essa. Mas não é o que o Alvarez falou, eu acho que é por aí. Agora, que nós temos uma grande capacidade de adaptação, nós temos, não é? Porque bem ou mal, a gente vai se ajeitando, a gente vai caminhando, não pode isso, mas pode aquilo, não pode por aqui, mas a gente vai por ali. Então, eu acho que também essa situação que a gente está vivendo não passa de um grande teste, né? Um teste de adaptação, porque aquelas pessoas inflexíveis geralmente não estão bem, né? Não estão bem, porque não consegue, né? Por uma série de fatores, não consegue dar a volta. Então, eu estava conversando outro dia com um psicoterapeuta, ele me disse, Silvia, o meu consultório não cabe mais gente, né? Então, muita gente, vamos dizer assim, vacila, né? na pior forma que existe. Então, é muita gente com depressão, é muita gente se questionando, esse isolamento acaba a gente se voltando mais para nós mesmos, né? Então, mas eu acho que é um teste, né? Eu acho que é um teste, até um teste de equilíbrio emocional que a gente faz de tudo que é jeito, não é? E como disse Alvarez, e nós sendo corintianos, né, Alvarez, a gente consegue aguentar o sofrimento e ainda cantar o hino. Mas é isso, eu acho que tudo tem um lado bom, positivo, um lado que não é tão positivo, mas é questão de ponto de vista. Talvez isso que você tem comentado muito, professora, de as pessoas se voltarem um pouco mais para si, se olharem um pouquinho, eu acho que por conta
da minha atividade com a consultoria, de eu fazer essa interface entre o consumidor, a loja, o que eu percebi? Trazendo também essa reflexão do professor Alvarez, que talvez não seja selador, mas as pessoas têm olhado mais para dentro do seu guarda-roupa, têm repensado mais se compra, se vou fazer uma roupa nova, ou então não, deixa eu aproveitar, deixa eu usar o que eu tenho aqui, nunca tive tempo de fazer essa forma. E quando você fala de olhar um pouquinho mais, eu vi uma ligeira, não sei se isso vai durar muito tempo, mas uma ligeira mudança também em procurarem pequenas marcas, sabe? Marcas que têm um propósito, um valor diferenciado. Tem gente que quer comprar aquilo que tem algum significado para si, né? E eu acho que essa pequena mudança, ou de repente esse degrau de evolução, ele só foi possível mesmo porque teve essa parada, todo mundo conseguiu parar e se olhar um pouquinho, né? Se vai continuar, de repente, a história da Gucci com a H&M, não é? Não sei, mas eu tenho reparado que antes, por exemplo, alguém que te contratava para fazer um guarda-roupa inteiro, não, ela não quer mais fazer um guarda-roupa inteiro, ela quer aproveitar mais o que ela tem em casa, porque ela teve esse tempo para olhar para si, por essa mexida, às vezes, que a pandemia deu em muita gente, né? A pandemia mexeu realmente com a cabeça de muita gente. E aí não tem como isso não refletir em consumo, né? Em hábitos de consumo. Devolvo a palavra, doutora Thaís. Não, é que eu ainda estou envergonhada até agora desse tombo que eu tomei, gente. O meu computador, ele sempre se comporta, nunca fez isso em nenhum webinar. Aí, bem hoje, ele resolveu, né? Mas, enfim, só um comentário, gente, porque eu gosto bastante de escutar assim, esses entendimentos, porque falar previsões é uma coisa meio estranha, fica parecendo como o professor Alvarez disse, né, jogo de búzios, tarô, enfim, não tem muito cabimento. Eu acho que realmente as análises, elas podem ser feitas no máximo até 60, 90 dias, assim, estourando, porque nós estamos num processo de ressignificação, de adaptação, de novo entendimento das coisas, que a gente não tem como efetivamente dizer como é que vai estar. Em dezembro, como vai ser o Natal esse ano, como serão as compras de Natal, sendo que a gente vê inúmeras lojas fechando, shoppings tendo que se readequar em relação à cobrança, porque eles têm uma cobrança de aluguel diferenciada, que não se enquadra nem na legislação específica. A gente vai para a questão de contratos do Código Civil mesmo, então a gente está passando por um momento muito complexo, e eu acho que qualquer previsão que se faça, além desse curto espaço de tempo, não vai ter um subsídio assim factível o suficiente. Então, eu fico contente de escutar isso, porque às vezes quando as pessoas perguntam isso, não, mas você como advogada tem que entender da legislação. Nós como advogados, desde que começou isso, a gente acorda, tem uma medida provisória nova. Tem uma que no dia seguinte sai outra que revoga do dia anterior. E a gente tem que ficar aí sambando para tentar informar os nossos clientes da melhor forma possível, para que seja uma minimização de danos, não é nem para precaver, uma minimização de danos, porque eles são inevitáveis diante da atual conjuntura. Aí, continuando, gente, nessa mesma toada, lá vou eu voltar para o nosso roteiro aqui. Deixa eu entrar lá de novo. Márcia, eu já te disse obrigada, né, por ter me ajudado, minha amiga. Disse, minha querida. Graças a Deus. Você fez só o início da pergunta do consumo, ou você chegou a conversar com eles sobre aquela questão do revenge buying, desse tipo de coisa? Ou não? Isso, não. Já comecei já conversando sobre isso. Então, beleza. Então, a gente já passa para a terceira, então, que é até algo que o professor já havia comentado anteriormente, que são as questões relacionadas às práticas éticas e sustentáveis, né? Que, como eu coloquei, inclusive, no nosso roteirinho que vocês têm aí, eu coloquei que são como se fossem tendências, né?
A primeira, a preocupação com práticas éticas e sustentáveis em si, e a segunda é que as empresas que não tiverem políticas nesse sentido, elas vão ter uma grande dificuldade, tanto de retenção de clientes, quanto de retenção de mão de obra, de funcionários, porque nós somos meio invadidos assim pelos millennials, pela geração Z, que tem um entendimento completamente diverso daquele que nós sempre tivemos. Inclusive, as marcas, as grandes indústrias tiveram que se adaptar a essa nova forma de consumo. E eu, particularmente, enxergo essa mudança como inevitável. E não basta ser uma mudança, tem que ser um engajamento real, porque as pessoas vão atrás também para saber se aquilo é só pro forma, se é só para inglês ver, ou se efetivamente a marca ela tem uma preocupação com esses dois pontos que eu coloquei aqui para vocês. O que vocês acham a respeito disso? Eu acho que o melhor é o Alvarez falar que ele estava mais ligado ao mercado. Esse é um tema assim, bem controverso, né? Tem o ativismo, né? Se a gente entrar no YouTube, deve ter uns 20 vídeos que alguns desenham a Zara como um diabo, tal, né? E mostrando a poluição, etc, etc, né? E tem muito essa coisa, né, de que os consumidores não vão comprar, a geração milênios. Então, colocando isso, né, primeiro, eu acho que é positivo, eu acho que essa é a direção, eu acho que é isso que as pessoas têm que buscar, né? Eu vejo isso de forma positiva, mas eu vejo isso de uma forma muito lenta também, quando isso vem por conta do consumidor. Né? A gente já vem falando de sustentabilidade há muitos anos, não é de agora, né? E assim, se a gente olhar o que evoluiu muito pouco. A conversa evolui, mas a prática não evolui, né? E aí se culpam as empresas, porque a prática não evoluiu. Só que é o tal negócio, né? Eu até uso essa simulação, né? A Márcia já ouviu, né? Fala assim, eu nunca vi ninguém no shopping ser abordado com alguém armado e obrigá-lo a entrar na loja da Zara e comprar, e não sai dali sem comprar, senão vai ficar preso lá dentro ou vai tomar um tiro, né? E quando a gente olha no mercado mundial, no setor de moda, a Zara é a empresa de maior faturamento e é a marca que mais vale. Então você percebe uma contradição muito grande, né? Entre o que se fala e o que se faz, que é aquela velha história, né? Todo mundo quer uma camisa de algodão orgânico, desde que ela não custe mais cara do que o algodão não orgânico, porque se custar mais cara, aí já pensa duas vezes, né? E se a gente for para a prática, né? E o que é a prática? O que a pessoa entrou na loja e comprou, né? Então, se a gente vai para a prática, a pessoa comprou aquilo, falou que se preocupava, etc., mas os números estão mostrando isso. Um outro problema que tem também é que a cadeia de negócios não está preparada para isso, né? O algodão orgânico no Brasil, por exemplo, é menos de 5% da produção. Então, se, por exemplo, hoje, vamos dizer assim, o setor têxtil no Brasil fala assim, não, vamos só trabalhar com algodão orgânico. É só 5% da produção. O resto não é orgânico, precisa fazer, né? Eu tenho conversado com pessoas de outros setores, né? Uma empresa, não vou falar o nome aqui, porque é uma questão que me foi passada mais particularmente, né? Mas que ela estava tentando mudar as embalagens para um negócio sustentável e eles colocaram um prazo, tal, não sei o quê, e ela teve que abortar esse projeto porque não havia fornecedores de embalagens sustentáveis, né? Então, esse é um problema mais estruturante, né? Que, infelizmente, né, teria, e aí na Europa a gente vê alguns casos já assim que dão uma luz no fim do túnel, países como a Alemanha, por exemplo, né, onde se começa a se colocar leis para regulamentar essa questão. Quando a gente pega a H&M, por exemplo, né, voltando a falar neles, eles se propuseram, se não me engano, 2024, uma coisa assim,
algo por volta de 90% da produção deles de fibra natural tem que ser orgânica. É mais ou menos isso. Os números não estão corretos, mas mais ou menos eles colocaram uma pressão sobre eles mesmos. Vamos ver se agora, depois com a Covid e tal, eles não vão ter que se preocupar nos próximos 2 anos em se manter vivos, né? Mas aí a gente vai poder ver, né? Então, assim, é uma conversa muito grande, né? Muito ativista, tal, que se fala. De novo, eu acho extremamente positivo, eu gostaria muito de ver isso, eu acho que isso é uma coisa séria que deve ser feita, né? Mas eu, honestamente, não vejo isso vindo muito rapidamente, não. E, particularmente, porque essa conversa de que o consumidor não vai comprar nada que não seja sustentável e tal, falando claramente, eu ouço essa conversa há mais de 10 anos. Né? E mudou muito pouco. Tem um pessoal que tem essa visão, tal, mas quando a gente olha estruturalmente, isso daí é muito pouco. A minha expectativa é que haja uma conscientização entre empresas e governos, né? Para que isso evolua. Só para não alongar demais também, uma coisa que a gente tem que ver em termos econômicos gerais, como é que vão sair as visões de negócios globais que a gente teve até hoje, né? Porque essa é uma grande discussão que já está sendo feita, que todo mundo viu que essa dependência de centralizar toda a produção na China em nome de um custo baixo trouxe um problema muito grande. Então, uma das questões que se discute hoje é que essa coisa de centralizar a produção num local só não vai rolar, então o modelo de globalização vai ter que ser repensado. E outra coisa é que, dependendo de como a gente sair de todo esse problema, vai acelerar um pouco o nacionalismo, né? Então, isso sim, estruturalmente pode afetar um pouco toda essa situação. Sim, inclusive, eu acho que uma daquelas campanhas que foram iniciadas logo quando a pandemia foi decretada, de você comprar de pequenos produtores, de você comprar nas lojas do seu bairro, de você focar em pequenos comércios, eu acho que isso vai bem de encontro com o que você está mencionando, professor, dessa questão do nacionalismo, né? Eu diria que é uma questão de preocupação com o nosso próprio umbigo antes de pensar no todo, porque a gente precisa sobreviver para primeiro pensar e depois em ver o que está lá fora. Primeiro cuidar dos nossos para depois pensar no que está fora, mas é bem complexo. Eu concordo com o que o professor disse em relação a essa demora nessa mudança, porque é algo que realmente já vem sendo conversado. A gente tem um trabalho na OAB desde 2012, e desde 2012 a gente vem falando a respeito disso, só que nós não percebemos efetivamente uma mudança assim drástica. A mudança vem ocorrendo, mas de forma paulatina e muito módica. Não é algo assim que você possa falar, nossa, que incrível. E eu acho que também um pouco de falta de incentivo legal por conta disso. Por exemplo, na França existem leis a respeito disso, a gente tem na Inglaterra a respeito disso, a gente vê as grandes marcas se movimentando nesse sentido justamente por conta dessa imposição legal, e aqui no Brasil a gente não tem isso. Então, eu acho que isso vai de encontro ao que você mencionou, e é uma decorrência do fato de nós estarmos ainda um pouco estacionados, né? Ainda a passos assim, de tartaruga nesse aspecto, infelizmente. E, Márcia, eu queria aproveitar e te perguntar nesse sentido, gente, só para deixar uma coisa bem clara, porque eu li o currículo da Márcia no início, mas como eu sei que tem bastante gente nos assistindo, porque esse é um problema que a gente tem dentro do Fashion Law, das pessoas confundirem as atividades. A Márcia, ela tem dupla formação, ela é advogada, exerce advocacia e ela também trabalha com a imagem, como consultora de imagem, porque ela também tem formação nesse aspecto, razão pela qual ela está fazendo mestrado em moda para unir esses dois universos. Então, é a advogada mais bem vestida.
Exatamente. Ela não é simplesmente advogada que gosta de moda. Ela é uma advogada e é uma consultora com formação nisso. Eu, por exemplo, eu sou uma advogada que trabalha com a indústria da moda. Mas isso não significa que eu possa fazer consultoria de imagem. Então, a gente tem um certo preconceito, professores. Por que eu explico isso? Porque as pessoas acham que o advogado que trabalha nesse segmento, de que ele, o que fica fazendo? Fica vendo Vogue o dia inteiro, né? Fica debatendo sobre os últimos lançamentos. Não! A nossa vida gira em torno do negócio. E é sempre importante dizer que eu bato nessa tecla sempre, que é o segundo maior empregador da indústria de transformação aqui no nosso país. E de cada 10 empregos gerados no mundo, 6 são da indústria. Então, eu acho que isso é suficientemente palpável para que se tenha uma advocacia especializada nesse segmento. Tirando esse parênteses, Má, por favor, fala um pouquinho para mim se você percebe essa mudança em relação à preocupação dos seus clientes quando vão fazer as compras, quando você faz um direcionamento de qual marca combina mais com o seu cliente, se você percebe essa preocupação com isso que nós comentamos agora, com essa questão do slow fashion, da marca ser sustentável, ter essa preocupação ecológica. Ih, eu acho que a Márcia que congelou agora, gente. Tá vendo? Não, vocês estão vendo? Ela quis se vingar de vocês e olha o que aconteceu. Ela congelou. Voltou. Voltou. Márcia, tem que liberar seu microfone. Pronto. Não, eu fiquei sem saber se eu tinha congelado, vocês que tinham me congelado, tá vendo? Não, então vamos lá, vamos até onde eu entendi, justamente sobre a mudança dos clientes, não é? Porque deu uma travadinha aqui realmente. O que eu percebo? Muito, ainda a gente tem um caminho muito longo, porque é comportamento, o discurso é bonito, o discurso é claro, né? Todo mundo reconhece a necessidade, porém, na hora que se efetiva a compra, esse é um pequeno detalhe. É o que eu falei, primeiro vamos na Zara, para depois eu ir lá naquele que trabalha com a tinturaria natural, com tecido mais natural. Primeiro vamos ver o que tem na Zara. Quando, no meu caso é um pouquinho diferente, porque quando a pessoa procura esse serviço, ela já procura esse valor agregado. Então, ela já procura um tecido que tenha mais durabilidade, é uma pessoa que geralmente, via de regra, já tem valores muito fortes e esses propósitos precisam estar alinhados com a imagem com que ela veste, com que ela compra e onde ela compra. Então, se eu for falar dos meus clientes de consultoria de imagem, essa visão é perceptível e é clara e não é de hoje. Então, não é de hoje que é óbvio que ela não vai deixar de passar e pegar a blusinha na Zara, ok. Só que o que for comprar, o que ela tiver que comprar, de montar um guarda-roupa, ela vai pensar 2 vezes se ela vai usar, que tipo de material que ela vai usar, se o tecido tem durabilidade. Então, esse cliente congelou de novo? Congelou. Você tem que voltar assim uns 5 segundos. Uns 5 segundos? Então, eu parei na blusinha da Zara. Vou voltar para a blusinha da Zara. Gostou, né? Então, ok. Ela não vai deixar de comprar uma blusa na Zara, no slow fashion, no fast fashion. E até mesmo, e aí voltando para a parte congelada. Porque ela tem essa exigência de o que a etiqueta está falando, como que eu vou conservar melhor essa roupa, como que eu lavo melhor essa roupa. Outra coisa, não descarta, tá? O upcycling é algo que eu acho que veio para ficar, não só o upcycling, como a troca, o brechó e os bazares entre amigas, são coisas que estão funcionando sim, não é? E o que é muito interessante, esse cliente, não essa, porque é um universo masculino, feminino, jurídico e físico, né? Esse cliente, ele tem uma consciência do seguinte, a cadeia precisa continuar funcionando. Então, ninguém exacra o fast fashion e fala que agora só pode existir o slow fashion. Não, a indústria, ela precisa de um equilíbrio para continuar funcionando. E é o que você falou, é um dos maiores empregadores
né? Então, também não adianta você falar, não, o slow fashion, ele tem que ser execrável, o slow não, perdão, o fast fashion, né? Ele tem que ser execrável, ele tem que ser retirado da cadeia. O equilíbrio, esse equilíbrio, eu acho que ele é mais que necessário. Talvez não seja esse ativismo, né, que a gente vê tanto pela internet, mas um conceito mais consciente. A indústria precisa continuar girando, nós precisamos de emprego, nós precisamos que a economia funcione. E você não pode simplesmente ignorar essa parcela tão grande da indústria que nós temos hoje, que passa por dificuldades, como toda a indústria, por conta do momento, só que também é um dos maiores. Mas tá instável, eu acho que é a internet, porque a gente começa te ouvindo, aí você congela e volta. Tá parecendo, sabe, aqueles videocassetes antigos? Quem é antes, né? Quem é de 80, vai lembrar disso. Eu vi na internet sobre isso, alguma coisa. Assim, acho que a biblioteca da EASH tem, não é? Alguma coisa que videocassete. Mas deu para concluir? Conseguiu concluir? Sim. Sim? Então, ok. Professora, gostaria de fazer alguma consideração? Eu? Eu gostaria de voltar um pouco no que o Alvarez falou, né, na questão das consequências. E a gente vê essas consequências não só no mercado, mas no mundo acadêmico. Então, por exemplo, os alunos nossos da pós-graduação, do nosso programa de mestrado, né, eles receberam receberam, vamos dizer, uma vantagem, vamos chamar assim, de prorrogar 3 meses, né, os seus prazos. Tanto quem tinha que depositar o exame de qualificação, como quem tinha prazo para defender, como quem tinha isso, quem tinha aquilo. Tá bem, todo mundo feliz, né? Aí, mais 3 meses além dos 3 que ganharam. Aí todo mundo saltitante. De repente, alguém lembrou da bolsa, porque muitos têm bolsa de estudos. E a bolsa? A bolsa fica, a bolsa vai, a bolsa para. Aí a primeira notícia, não, a bolsa para. Aí começou agora uma corrida, olha as consequências, né? Desdobramento. Uma corrida muito grande, porque muita gente quer defender logo sua tese, acabar, porque não vai mais ter a bolsa, entendeu? Então, assim, são desdobramentos que, logicamente, não foram previstos, não é? E o que a Márcia falou, eu concordo plenamente, essa questão dessa revisão, dessa preocupação, dessa questão com a ética e também o que o Alvarez falou do custo, né? Do custo do orgânico, que é sempre mais elevado. Eu lembro que uma vez eu fui em Portugal, acho que era na H&M, que como é que chama? Madonna tinha feito um lançamento de uma roupa toda com base no bambu, né? E a loja estava cheia de bambu, era na Baixa ali, onde tem muito movimento. Olha, só faltava fila para entrar, porque aqueles pôsteres da Madonna com todas as jaquetas, as roupas, e bambu em profusão, e tudo com etiqueta feito com bambu e não sei o quê. Eu até comprei uma roupinha para minha filha, para trazer para o Brasil e tal. Aí eu conversando com a colega, a Silvia Costa, que é química e trabalha muito bem com fibras, ela disse, Silvia, se você soubesse o prejuízo nos efluentes para poder manipular o bambu e transformar em fibra, é 1000 vezes mais prejudicial do que um tecido não orgânico. Né? E isso, quer dizer, a gente, como mero consumidor, não sabe, né? Então, você acaba poluindo mais os rios comprando uma coisa dita ecologicamente correta, né? Do que não comprando. Eu acho uma coisa assim. E agora está havendo essa questão do upcycling, eu vejo pelos interesses, né, nos trabalhos de pesquisa. Então, tem muito candidato aí. Eu farei
prepare, tem muito candidato entrando com essa questão do upcycling para fazer as suas pesquisas. É um dos caminhos, né? Esse é um dos caminhos, né? E a Zara, muito se fala na Zara, e eu fui participar de um evento em Vigo, na Espanha, e a sede da Zara é em Vigo. E, inclusive, me convidaram para participar do desfile de formatura dos alunos de moda. E aí eu vejo uns senhores de terno na primeira fileira Agora a professora que congelou. e tal, e vai e desfila. Ih, que horror! Eu acho que é o castigo para quem fala muito. No meu caso, o computador vai mesmo que dizer, chega, já falou demais. Congela. Congela automático, Larissa. Um botãozinho. Eu nem sei onde eu parei de falar, mas não é importante, não. Eu acho importante dizer essa questão mesmo do percurso, né, do produto. Agora tem uma aluna que está pesquisando isso e também já levantou algumas marcas que fazem uma etiqueta desde a produção do fio até o produto final, e se tem um reaproveitamento desse produto, isso vai sendo acompanhado nessa etiqueta. Eu não sei até onde isso, em termos práticos, resulta, né? Mas eu acho que é uma tendência mesmo, né? Então é isso. Essa questão das etiquetas aí eu também já vi bastante, inclusive utilizando o blockchain para fazer isso, possibilitando que o consumidor ele entenda toda a cadeia, desde a produção da matéria-prima até em qual loja foi adquirido aquele produto, que ele faça todo o acompanhamento. Mas eu acho isso muito válido, mas ao mesmo tempo, até quanto essas informações elas vão estar ali condizentes efetivamente com a realidade das coisas, né? Isso eu costumo me perguntar. A gente vê muita tendência no sentido das pesquisas, né? Eu acho que os alunos, quando aparecem com essas ideias assim, é meio que antena, né? Da gente saber o que está rolando, o que está acontecendo. Então, eu falo, meu Deus, sabe, no mundo onde a primeira coisa que as pessoas fazem é cortar a etiqueta quando adquirem um produto, como é que isso vai funcionar? Vai andar com aquela tabuleta, né, por dentro da roupa, sabe Deus até quando que a pessoa vai ter essa consciência. E também outra coisa que eu vejo muita pesquisa hoje, a moda sem gênero, né? É muito trabalho, muita pesquisa para não ter o gênero, para não definir o gênero. E aí, de repente, apresentam uma coleção que você fala, é lindo no papel, mas eu não consigo enxergar uma pessoa andando na calçada com uma moda, sabe? É meio que coisa assim, meio que mirabolante. Para quem é do mercado, que é o caso aí do nosso colega Alvarez, se eu que estou na academia, né? Mas tenho um pouco de noção estética, já fico assim, meio que pé para trás, né? Eu imagino ele que tem um pé na academia, essas propostas mirabolantes, assim, eu meio que tenho pé atrás com isso, sabe? Eu sou meio assim, mas isso vai ser útil aonde, né? Para quem, né? Então, eu acho importante também, como eu acho importante a questão da ética, né? Eu faço parte do comitê de ética da escola. O pai lá, eu lembrei, é programa de apoio ao estudante que eu cuido, né? Desses alunos que trabalham como assistente da gente. Mas o comitê de ética mesmo, as pessoas, dependendo da proposta, entra muita entrevista, eles têm que passar por ali, né? Eu estou nesse comitê desde que foi criado.
E, às vezes, você vê uma pesquisa que vai ser aplicada e o professor não passa. Aí, às vezes, eu chego, quando eu tomo conhecimento da pessoa, assim, mas você não vai passar no comitê de ética? Ah, não, para quê? É só pergunta, mas é só pergunta que você mexe com o emocional de quem está respondendo. Então, eu acho assim, é importante que também nós, como professores e como consumidores, que nós tenhamos uma consciência e que a gente consiga passar essa consciência para os nossos alunos, para os nossos colegas, né? Eu acho que as coisas devem acontecer por aí, né? E é interessante, professora, você mencionou agora essa tendência do não ter gênero, ela chama genderless, né? E a gente a gente vê isso não só no universo da moda, da indústria moda e têxtil, mas no universo da beleza também, dos cosméticos, dos cosméticos unissex. Então, a gente está no meio de uma transição assim que a gente não sabe muito bem para onde vamos, né, nesse aspecto, porque comercialmente eu ainda não vejo também uma recepção assim grande do público. Mas a gente, de novo, né, a gente não pode prever como é que vai ser amanhã. Se eles já estão colocando essas tendências ultimamente, eu acho que é algo que realmente vai se enquadrar ali em algum momento dentro da nossa sociedade, né? Tem coisa que eu acho, doutor, que se aplica, entendeu? Por exemplo, tem uma rede que eu conheço bem lá em Portugal, chamada Sport Zone, né? Que é de moda esportiva. E eles fazem umas camisas, a professora está congelada. Né? Fazem umas blusas quentinhas. E realmente... Oi? Ai, de novo, tá vendo? Eu estou recebendo... falei demais. Eu estou recebendo uma mensagem que realmente a internet está instável. E eu acredito que seja por excesso de usuários devido ao horário, não é? É a hora que a Europa e o Brasil conseguem se conectar. Então, eu acho que é isso. Tem roupa que é aplicável. Eu estava falando da Sport Zone, né? Que é uma cadeia de roupas esportivas. Então, elas servem tanto para homem como para mulher, né? A maioria das roupas. Mas eu acho que, como disse bem o Alvarez, não dá para você generalizar, né? Tem que ter o pé no meio, né? Nem lá, nem cá. Eu acho que o segredo é esse. Mesmo porque, já como diria Nelson Rodrigues, né, toda unanimidade é burra, e eu partilho desse pensamento também, porque eu acho que você tem que ter uma diversidade para que as pessoas possam escolher aquilo com que elas se identificam. E se você se identifica com determinadas roupas com gênero, você vai lá. Se você quer roupas que não tem gênero, você tem também. Eu acho que possibilitar essa opção do consumidor que é o foco, porque as pessoas não pensam todas iguais, nem querem ser todas iguais. Por isso que a gente chegou no estágio evolutivo de moda que nós estamos hoje. Se fosse para retroceder e voltar, não, se você é plebe, você só pode usar isso, se você é nobreza, você pode só usar isso, a gente tinha continuado da mesma forma, né? Não teria entrado nessa roda de consumo diversa que começou lá no renascentismo, enfim. Professor Alvarez, faça alguma consideração aí nesse sentido dessas tendências de mercado. O que você acha disso, da sua experiência como de tecnicidade dentro da área do varejo mesmo? Bom, só finalizando o gancho anterior da questão da sustentabilidade, né? Eu acho que tem um lado positivo, de novo, que vem das empresas. Eu, particularmente, acredito que isso virá mais das empresas do que do próprio consumidor. Que já se começava a discutir, agora se acelera, né? Qual é o propósito de uma empresa, né? E durante muitos anos do capitalismo se falou que o propósito da empresa era ter lucro, né? E hoje se discute o seguinte, que lucro não é propósito, lucro é a razão de você monta a empresa, o lucro faz parte
do negócio. Propósito tem que ser algo mais, você tem que contribuir com alguma coisa. Tá? Você começa a falar muito em contribuir com a sociedade, contribuir com o ambiente. Então, qual que é o propósito dessa empresa? Né? Eu, particularmente, tenho tratado isso bastante até com varejistas de porte médio e tal. Qual é o propósito deles? Né? E aí, dentro desse propósito, que eu acho que eu entendo que as empresas vão fazer trabalhos, elas entendendo que elas não estão lá para dar lucro. Lucro é parte do negócio, elas têm que dar lucro para continuar existindo. Mas o propósito delas é algo maior. Então, por exemplo, o esforço está se fazendo muito grande na área de jeans, de reduzir aí 90% o consumo de água para a produção de jeans, né? E as empresas estão fazendo isso. E ela faz isso na visão do propósito dela, daquilo que ela está contribuindo. Tá? Então, eu acho que isso é interessante, né? Com relação a essa questão do genderless, inaugurou uma loja 2 anos atrás lá em Nova York, né? Que Nova York está sempre na ponta aí das novidades e tal, né? E, de novo, dentro dessas movimentações, né? Eu não gosto nem de chamar de tendência, né? Porque tendência dá a impressão que é uma coisa que, né, está se encaminhando. Eu vejo como uma movimentação, né? Na época, a Márcia sabe que eu sou um pouco crítico, né? Eu falo assim, bom, caminhar um pouco só, né? A Hering já faz tempo que faz genderless, né? Porque a camiseta Hering todo mundo usa, né? Havaianas, né? Então, assim, né? O que é isso aí, né? O que é genderless, né? Então, eu entendo, né? Por exemplo, que você pode usar a aparência estética única, né? Mas, por exemplo, isso não tem como mudar, né? O corpo do homem e da mulher é diferente, né? Então, quer dizer, se eu for ter um tamanho único, né, um dos dois vai sair prejudicado, ou ambos, né? A gente retrocede, né? Porque para um vai ficar apertado, para o outro vai ficar largo, né? Então, sabe? Então, tem uma série de questões aí, mas eu acho legal, são inovações. Agora, particularmente, tem uma discussão forte nos Estados Unidos, estão caindo de pau nas empresas do setor de moda, não só vestuário, você citou cosméticos, né? Com relação a essa questão do racismo, né? Então, estão criticando a Sephora, recebeu críticas fortíssimas, porque não tinha marcas de produtores negros, não era nem marcas para negros, mas marcas de empresas de pessoas negras, tal, né? Então, acho que tudo isso é válido, né? Mas, de novo, eu volto àquilo que eu comentei. Eu acho que como pontos para descobrir o que vai acontecer, né? Como aquela coisa que eu jogo, vejo como é que é a evolução, eu acho que é válido, eu acho que atende um grupo muito específico, né? De pessoas que têm essa preocupação mais próxima, eu acho que é muito interessante que haja isso, mas, a meu ver, também está longe disso influenciar o negócio, ou que tudo vai virar assim, tal. Mas, como tudo, né, alguma coisa sempre se aproveita, né? Talvez a gente comece a fazer coleções menos complexas, mais simples, né? Então, eu acho que isso vai trazer algum movimento para a indústria como um todo, mas não porque todo mundo agora vai virar genderless ou coisa parecida, é porque são movimentos que vão acontecendo, que a gente tem que ir acompanhando, né? E que eu vejo como positivo, tudo isso eu vejo como positivo. Eu só me preocupo quando eu começo a ver vários comentários que agora tudo vai mudar, né? Então, precisa ler para saber que não é bem assim, né? Que as coisas vão evoluir, mas vão evoluir com maior ou menor velocidade, né? Mas particularmente nesses casos, eu acho que de sustentabilidade. Eu estava falando agora, eu lembrei, eu vi na hora do almoço o Macron, embora haja também questões políticas por trás disso, ele lançou hoje um programa da França até 2023 estar a França limpa, que ele chama, né, de uma série de projetos, tal. Coincidentemente, né, aí o lado bom é esse, o lado ruim é que coincidentemente foi um dia depois que ele perdeu nas principais cidades a eleição, o partido dele perdeu, né? Então, ou seja, né, assim,
Só para finalizar, né? Antes que a internet me corte. A gente tem que evitar de achar soluções simples para problemas complexos, né? E o que eu vejo muito é isso, sabe? Muita solução simples para problemas que são complexos. Problemas complexos exigem soluções complexas. E é isso que a gente tem que olhar, né? Agora, por outro lado, não vamos negar o novo, não vamos eliminar nada disso, vamos observar, vamos ver que contribuição. Eu acho que tudo pode contribuir alguma coisa, mas não vamos achar solução simples para problema complexo, sabe? Não, isso não vai acontecer nunca. É tão bom ouvir essas coisas, professor, porque às vezes a gente fica falando, escrevendo, e as pessoas falam assim, nossa, mas você está viajando, é o novo normal, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. E eu acho que isso é meio utópico. Eu acredito sim que nós estamos passando por uma mudança que foi forçada, ou a gente mudava, não teve uma opção, nós tivemos que, na verdade não é uma mudança, é uma readaptação. E nós tivemos isso empurrado goela abaixo por conta de uma situação de saúde pública mundial. Mas não que isso vá mudar a personalidade ou a preocupação da maioria das pessoas, não importa que área, né? Se consumo, forma de entendimento sobre a humanidade, sobre o homem, enfim, a gente poderia ficar discutindo aqui até amanhã nessa temática. E eu gostaria, que eu adoro absorver entendimentos assim, de pessoas que são fora da minha área de trabalho. A Márcia sabe disso, que meu prazer é enorme em ter esse tipo de debate. Mas, infelizmente, nós vamos caminhando para as nossas considerações finais. Eu vou pedir que a Márcia comece, por favor, minha querida, falando sua mensagem final, seu entendimento final aí a respeito do nosso debate hoje, por favor. Qual o microfone? Liberar o microfone, Má. Eu fiquei com tanto medo de você me cortar de novo que eu desliguei o microfone, você viu? Não, o papo foi uma delícia. Olha, Márcia, foi bem lembrado, só um parênteses, foi bem lembrado por uma pessoa que se chama Antônio Carlos, que a instabilidade da internet, ela advém da entrega do imposto de renda que acaba amanhã. Ah, é verdade, é verdade. Fomos prejudicados. Não é porque a gente fala muito. Um parênteses aí. Fico feliz, ó. Não é porque a gente fala muito. Tá perdoado. Para você ver que essa situação não mudou nada, né? Exatamente. É mesmo. Foi prorrogar 3 meses e olha, ficou para o último dia. Todo mundo está entregando no último dia. Para você ver como mudou, né? Bom, mas assim, considerações não finais, né? Não vamos concluir, vamos só apenas considerar algumas coisas. O debate é muito rico, eu adorei quando você decidiu trazer essa visão da academia, mercado e da consultoria, tentando trazer para vocês um pouco dessa interface com o consumidor. O assunto é longo, o assunto é extenso, o bate-papo é muito bom, mas eu acho que ainda falta. Nós lançamos as ideias e vamos acompanhar, né? E o que é muito interessante, quando você fez aquele parênteses do advogado de moda, do consultor de imagem, que é muito bom quando a gente consegue trazer um debate assim. Nós estamos vendo os professores, os doutores, são acadêmicos, a gente traz a ciência para um debate como esse, porque daqui saem N ideias e nós conseguimos colocar todos os pontos de vista. E é muito interessante que a gente fale que não é o look do dia, não é, Thaís? Ok, que a gente também gosta do look do dia, mas não é o que a gente faz. Né? Que eu brinco muito quando eu fui trabalhar com consultoria, que as pessoas falam, nossa, você estudou tanto para fazer moda agora? Eu estudo muito, eu continuo estudando demais, não é? Tanto esses dois aqui são testemunhas, né? Que eles fazem a gente estudar muito. Mas é isso, eu acho que o que a gente não pode... Eu acho tudo muito válido nós falarmos em sustentabilidade, em ações, em novo cenário pós-pandemia. O que a gente não pode é ficar na discussão rasa, sabe? A economia precisa continuar girando, o mercado está aí. Então, quando a gente pensar, não condenar
ou então não fazer tudo no preto, no branco, não é? Eu acho que esse caminho da academia, esse caminho da ciência, de a gente trazer aqui para casa trazer agora para esse ambiente virtual que é a nossa casa do direito, né? Essa discussão com a sociedade, é justamente ampliar. Aqui nós só começamos hoje. Eu acho que é começar a entender todos esses atores, qual que é o papel do consumidor, o papel da indústria, o papel do varejista, do advogado, do consultor, do professor. A sociedade não vai para lugar nenhum sozinha, e ainda mais quando nós estivermos com visões tão díspares, né? O 880, não, agora tudo vai mudar. Nossa, não pode mais existir o fast, só o slow. Não é por aí, né? E até encerrando, porque a última conversa foi de sustentabilidade. Já passou o tempo de pensar em sustentabilidade apenas como meio ambiente, não é? Eu vou usar porque essa camiseta foi feita de saco plástico, foi feita de garrafa PET, ok, existe, vamos apoiar, vamos acolher, mas a sustentabilidade não é só isso. É justamente, não é só isso, não me interprete mal, mas a sustentabilidade não é o detalhe do meio ambiente, o detalhe do resíduo, o detalhe do descarte, não. Nós temos pessoas, nós temos uma economia que precisa continuar girando, a gente precisa preparar o mundo para quem está por vir, né? Então, a sociedade, a sustentabilidade, quando nós pensarmos em sustentabilidade, é tirar essa ideia de que, olha, agora eu só vou trabalhar com reciclável. Não, vamos trabalhar também com o reciclável. Vamos reutilizar também essa matéria-prima, mas não esquecer, né, das demais pecinhas dessa engrenagem para a máquina não parar. Exatamente, minha amiga. Por isso que somos amigas, né? É sempre muito válido e lúcido a gente poder trazer esse tipo de discussão à tona. E você sabe disso, a gente sempre promove, eu e as pessoas com as quais a gente caminha junto durante todo esse tempo, a gente sempre preza pela seriedade desse debate, pela seriedade da discussão, porque para cair no lugar comum é um passo. Para ter o engano, a visão restrita sobre o que é a indústria da moda é outro pequeno passo também. Então, eu acho que hoje foi muito proveitoso, trazendo toda essa visão acadêmica propriamente, mostrando que a moda ela não é uma coisa fútil, ela é um mercado como outro qualquer e que prescinde de estudo, prescinde de pesquisa, de debate, porque é o nosso dia a dia, não tem como. A roupa, embora ela represente um comportamento, embora ela represente como a humanidade veio evoluindo ao longo do tempo, ela também é um utilitário. Então, nós estaremos obrigados, até sabe-se Deus quando, a utilizar roupas para nos protegermos e para podermos andar nas ruas. Então, só isso já diz a importância do mercado. É como a comida, a bebida, é fundamental. Partindo desse princípio, professora Maria Silvia, por favor, faça suas considerações finais. As considerações. Olha, eu acredito que a gente esteja realmente numa fase de transição. Como eu já tinha dito, tem pontos positivos, tem pontos negativos, como tudo, não é? E eu acredito que essa transição não seja de hoje para amanhã, obviamente, mas seja uma questão mesmo de acomodação, vamos chamar assim, acomodação do terreno, né? Entre aspas. E em relação à moda, eu acho que essa questão preconceituosa que já existiu, né? O próprio mercado, a economia já provou a importância dela. E também na prática, a gente vê na academia o nosso curso, que é o primeiro curso de têxtil e moda do Brasil, e acho que, se não é o único, é um dos únicos, né? E o único de escola pública, ele demonstra isso pelo próprio corpo docente. De todo o corpo docente que a gente tem, são quase 20 professores, só 2 pessoas são formadas em moda. O restante vem de tudo que é área. Por quê? Porque o nosso curso ele tem um perfil transdisciplinar, como a própria moda, como o próprio têxtil. Nosso curso se chama Curso de Têxtil e Moda. Nosso programa de mestrado é um programa de mestrado em têxtil e moda. E na prática, a gente precisa
oxigenar através da questão transdisciplinar. Então, é uma soma de áreas, né, para resultar, vamos dizer, o segmento moda, e o segmento moda, por sua vez, faz a roda girar, né? Essa questão da economia está mais do que provada a importância desse setor, né? Eu mesma, antes de ingressar nesse curso, eu não via com os mesmos olhos que hoje eu consigo ver, né? A amplitude desse mercado é uma coisa assim, ela tem assim, como se fossem vários rios com vários afluentes, não é? Então, quando você vê, a moda está tangenciando aqui, está tangenciando ali, e a pessoa acaba encontrando, quem é da área, acaba encontrando o seu nicho, né? Então, nosso curso tem gente que vem da física têxtil, tem gente que vem, como eu, da área de artes, como eu venho da área de publicidade, o Alvarez que vem do marketing. Então, assim, é gente de todas as áreas que a gente consegue conviver, a gente consegue somar, a gente consegue desenvolver projetos juntos, né? E cada um contribuindo dentro da sua formação, dentro da sua competência. Então, acho que é uma área muito gostosa nesse sentido, uma área muito rica, muito proveitosa, né? Era isso. Eu queria agradecer demais a oportunidade, né, de participar desse encontro e, olha, e espero poder acompanhar outros, né? Nossa Senhora, gente, que vergonha. Olha, tem até fundo musical. Então é isso. Muito obrigada. Adorei o convite. Agradeço demais, viu? Eu que Muito agradeço. obrigada também para quem está acompanhando a gente, né? Essas 60 pessoas tiraram seu tempo para isso. Muito obrigada. Sim, e eu que agradeço, professor. Eu vou fazer os meus agradecimentos finais daqui a pouquinho. Não pensem que vocês vão se ver livres de mim assim tão facilmente. Professor Alvarez, por favor. Tá, dá para fazer os comentários. Bom, primeiro falar para a Márcia que ela tem uma grande oportunidade, porque as pessoas descobriram que a roupa no cabide durante 3 meses sem ser usada encolhe. Então, todo mundo vai ter que rever o guarda-roupa, né? Esse é um problema técnico sério que todo mundo descobriu, né? E vai todo mundo ter que rever como é que vai funcionar esse negócio, né? Falando sobre o mercado de moda, né, e complementando o que a Thais falou, né, eu acho que não só a importância econômica tudo, mas a importância para os indivíduos, para as pessoas, né? As pessoas, ao pôr uma roupa, elas transmitem, elas querem transmitir algo, elas querem mostrar o que elas são, o que elas não são, elas mostram se aquele dia elas estão felizes ou não estão felizes, né? Então, a roupa é muito mais do que se proteger contra o ambiente, né? Muito mais fazer parte de tribos, de grupos, né? A gente discutiu isso com a Márcia, né? O código de vestimenta do setor jurídico, a gente tem do setor financeiro, tem do setor agora das startups, que todo mundo anda super à vontade, sem se preocupar com nada, com camiseta e jeans, né? Então, eu costumo brincar que a pessoa passa meia hora no espelho, se olhando para sair sem despreocupado, sem se preocupar com a aparência, né? Então, ele fica meia hora se organizando para ter o ar de despreocupado e coisas assim. Então, eu acho que o setor de moda é fundamental, né, para as pessoas, individualmente, socialmente, e isso reflete nos negócios, né? Tanto em termos industriais, você falou do número de pessoas que são empregadas, e eu comentei aqui, né, essa pesquisa eu já fiz com os alunos, né, quando você pega shopping center, quem domina shopping center é o setor de moda. Agora começa uma mudança do perfil de shoppings e tal, mas quem domina o shopping center é o setor de moda, né? Então, o setor de moda é muito relevante. A gente está passando por uma transição, né? E falando sobre tudo que a gente discutiu, a discussão acho que foi muito interessante, né? A gente tem que ter algumas noções. Primeiro, que quando a gente estuda as mudanças, a gente não deve estudar como uma fotografia, né? E a gente olha, então agora vai ser assim, né? A gente tem que estudar um filme, né? Quer dizer, teve o antes, eu vejo isso muito na meninada, né? Que eles veem, porque agora tá assim. Você sabia que o mundo existiu antes de você ou você acha que começou a existir a partir da sua presença, né?
E infelizmente, eu vejo gente fazendo previsão que já não está nos milênios, né? Está bem antes disso, né? Mas que age dessa mesma forma, né? Como se agora tudo começou a partir de agora. Não, né? A gente tem que olhar o todo, tem que olhar essa integração, né? Falando do setor de moda, tudo que a gente falou, né? Eu comentei antes, no momento que você estava off, que é a grande modelo tecnológico que te abandonou hoje, né? Varejo, particularmente no Brasil, né? Varejo não é shopping center, né? E comportamento do consumidor não é Vila Madalena, né? Então, em moda, a gente tem muito. Qual é o papel do Brás, né? Quais são as preocupações do pessoal do Brás, que abastece, por sinal, o Brasil inteiro? E que, em termos de quantidade, é a grande relevância, né? A gente gosta de estudar muito Cidade Jardim, né? Que é muito mais chique, mais gostoso, mais nobre, né? Mais agradável, tem ar-condicionado. Mas como é que fica o Brás, né? Que abastece esse mundo inteiro? O Brasil se abastece do Brás, né? Então, a gente tem muita coisa para estudar em moda, tem muita coisa para ver, tem muito segmento, tem muito na academia para ajudar. Eu, lá no Centro de Estudo de Varejo que eu tenho, a gente se foca no pequeno e médio varejo, porque a gente entende que é quem precisa de ajuda, né? O grande não precisa de ajuda, quem precisa de ajuda é o pequeno e médio varejo, né? E tem muita coisa para ver, tem muita coisa para discutir. E nesses momentos de mudança, é isso, né? É olhar o todo, não ficar olhando pequenos detalhes e daquilo já dizer que aquilo é a solução simples que eu falei antes, né? Dá uma resposta simples e pronto. E agora é assim que vai ser. Tal. Isso daí pode ser bom para vender live, essas coisas, mas na prática não funciona. E uma outra questão é fazer a conversa andar. A gente conversa muito e aplica pouco, né? Então, vamos fazer a conversa andar, né? Vamos aplicar alguma coisa, vamos fazer algum negócio, porque senão a gente fica só conversa, 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 né? Mas não faz a coisa acontecer, né? Então, vamos conversar, vamos discutir, vamos refletir e vamos fazer a coisa andar. Acho que é isso que eu posso passar para todo mundo. E agradecer, foi muito legal, gostei muito da conversa, é pena que a gente tenha só 2 horas. Gente, agradeço demais, agradeço ao trio aqui hoje que nos prestigiou, que compartilhou esse conhecimento. Eu sempre falo que conhecimento nunca é demais e que é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Então, quanto a gente puder absorver, melhor. Eu espero que vocês que nos acompanharam tenham gostado, tenho certeza disso. Eu só queria deixar um aviso para quem eventualmente não pôde nos acompanhar na íntegra, que vai estar gravado, vai ser disponibilizado no canal do YouTube da OAB São Paulo, posteriormente. Depois eu encaminho o link para vocês. Para os nossos palestrantes, também vai estar disponível nas nossas redes sociais para quem nos acompanha. Mais uma vez, muito obrigada e tenho certeza de que vocês vão aparecer de novo. Espero que presencialmente, porque eu adoro esse universo tecnológico, mas como eu estava dizendo para o professor Alvarez antes de entrarmos, eu gosto mais no ao vivo. De apertar a mão, de ver a pessoa, de poder estar ali perto, e eu acho que é o que nós estamos sentindo muita falta durante esse tempo. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco, e até o próximo webinar no próximo mês. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, obrigado, pessoal. Tchau.